Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não supera qualquer pessoa. Ele supera quem implora. Ele esquece quem depende. Mas existe um tipo de mulher que fica marcada de um jeito que fere o ego dele por anos. E aqui vai a parte polêmica. Não é a mais bonita, não é a que grita mais alto, nem a que faz escândalo nas redes sociais. É justamente o oposto do que você imagina. O narcisismo se alimenta de reação, de drama, de dependência emocional. Então, o que acontece quando ele encontra alguém que não entrega nada disso? O jogo vira, e vira rápido. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente qual é a única mulher que um narcisista não consegue superar nem esquecer. E por que essa postura muda completamente a dinâmica de poder? Fica comigo até o final, porque uma dessas atitudes pode transformar a sua história mais cedo do que você pensa. Tipo 1. A mulher que não implora. Ela sente dor, claro que sente. Não é de pedra, mas ao contrário do que o narcisista espera, ela não corre atrás implorando migalhas. Ela respira fundo, segura a própria dignidade e escolhe o silêncio. Nada de mensagem de madrugada, nada de ligação desesperada. Enquanto o narcisismo aposta no desespero, ela entrega a ausência. E isso, meu amigo, desmonta o roteiro do narcisista. Ele esperava drama, lágrimas, promessas. Recebe silêncio firme. E silêncio, quando vem de quem antes implorava, é um choque direto no ego. O narcisista vive de reação. O narcisismo precisa da validação, da confirmação de que ainda tem poder. Quando ela não se humilha, ela corta o combustível emocional. É como tirar o palco de um ator que só sabe atuar diante da plateia. Ele olha o celular esperando a notificação. Nada. Ele provoca esperando resposta. Nada. Essa mulher entende que dignidade não se negocia. E ao agir assim, ela mostra algo que poucos percebem. Controle emocional é mais forte que qualquer discurso inflamado. Na prática, isso significa atitudes simples e poderosas. Ela apaga a conversa, arquiva o número, evita espiar redes sociais como quem espia um vizinho barulhento. Ela ocupa a mente com trabalho, treino, leitura, amigos. Não é fuga, é estratégia. O narcisista tenta puxar assunto com frases ambíguas, tenta reacender o vínculo com memórias seletivas, mas ela não entra no jogo. Não porque não sinta nada, mas porque aprendeu que reagir alimenta o ciclo do narcisismo. E aqui está o detalhe que poucos falam. O narcisista não supera facilmente quem não implora. Ele entende a dor, está acostumado com ela. O que ele não entende é a postura. A mulher que sofre em silêncio e mantém a coluna ereta vira um enigma. Ele pensa, como assim ela não veio atrás? Essa dúvida corrói mais que qualquer discussão, porque no fundo, o narcisismo depende da certeza de que ainda é indispensável. E quando essa certeza some, o chão começa a rachar. Tipo 2. A mulher que enxerga o jogo. Ela não é mais a mesma. Antes, reagia no impulso. Hoje, observa. Ela começa a perceber padrões, frases repetidas, inversões de culpa típicas do narcisismo. Quando o narcisista tenta distorcer a conversa, ela nota. Quando ele finge ser vítima depois de ferir, ela entende a manobra. Isso muda tudo, porque o poder do narcisista está na confusão. E quando a confusão vai embora, o controle começa a falhar. Ela já não entra em discussões circulares. Ela escuta, analisa e responde com calma. O narcisista sente essa mudança no ar. Ele percebe que algo está diferente. Antes bastava uma provocação para gerar explosão. Agora, ela responde com frases curtas, objetivas. Às vezes, apenas um entendo ou não concordo. Sem grito, sem teatro. Para o narcisismo, isso é ameaça direta. Porque o jogo perde força quando a outra pessoa entende as regras. Ele tenta aumentar a intensidade. Talvez use ironia ou sarcasmo, mas ela já sabe que reação emocional é o alimento dele. Na prática, essa mulher começa a fazer algo simples e poderoso. Ela pensa antes de responder. Em vez de se defender imediatamente, ela pergunta a si mesma, o que ele quer provocar aqui? Essa pausa muda a dinâmica. Se ele acusa, ela pede fatos. Se ele manipula, ela pede clareza. Se ele tenta inverter a culpa, ela mantém a narrativa objetiva. O narcisista, acostumado a dominar pelo desgaste, encontra resistência tranquila, e resistência tranquila
É muito mais difícil de derrubar do que confronto direto. Enxergar o jogo não significa viver em guerra, significa ter lucidez. Ela aprende sobre narcisismo, observa comportamentos, conecta os pontos. Já não aceita qualquer explicação conveniente. O narcisista percebe que perdeu a vantagem da ignorância, e isso o inquieta. Porque o narcisismo depende da ilusão. Quando a mulher começa a enxergar o jogo, ela deixa de ser peça, e quando alguém deixa de ser peça, o tabuleiro inteiro precisa mudar. Tipo 3. A mulher que evolui. Depois do término, o narcisista até suporta a dor da separação. O que ele não suporta é ver alguém crescer depois dele. Essa mulher, ao invés de afundar, decide subir. Ela começa a cuidar do corpo, da mente, das finanças, da própria imagem. Não para provocar, mas porque acordou. O narcisismo esperava queda, fragilidade, arrependimento. Em vez disso, encontra a evolução. E nada atinge mais o ego de um narcisista do que perceber que não era indispensável. Ela se matricula naquele curso que sempre adiou. Volta a sair com amigas que havia se afastado. Muda o corte de cabelo, reorganiza a casa, ajusta metas, pequenas ações, grandes impactos. O narcisista observa de longe, às vezes em silêncio, às vezes disfarçando desinteresse. Mas o narcisismo é competitivo. Ele compara. Ele mede. Ele quer saber se foi substituído não só por alguém, mas por uma versão melhor dela mesma. E quando percebe que ela está mais forte, sente um incômodo difícil de admitir. Há algo quase simbólico nisso. Antes, ela orbitava ao redor do humor dele. Agora tem eixo próprio. O narcisista perde o centro da narrativa. Ele gostava de ser o ponto alto da história, o protagonista absoluto. Quando ela prospera sem ele, a história muda. E o narcisismo não lida bem com essa perda de protagonismo. É como se o palco tivesse sido desmontado sem aviso. Ele tenta minimizar. Ela só está fingindo. Mas no fundo, sabe que não é encenação. Essa evolução é estratégica, mesmo quando parece natural, porque ela envia uma mensagem silenciosa. Eu não preciso de você para crescer. E isso é devastador para quem construiu poder sobre dependência emocional. O narcisista pode até buscar outra fonte de validação, mas aquela que prospera sem ele vira referência interna. Ele compara as outras com ela. Ele pensa no que perdeu. E quanto mais ela avança, mais o narcisismo sente o peso da própria limitação. Tipo 4. A mulher que não fala mal. O narcisista já se prepara para o escândalo. Ele imagina exposição, ataques, acusações públicas. Porque no universo do narcisismo, conflito gera narrativa. Mas essa mulher faz algo inesperado. Ela não fala mal, não cria guerra, não faz campanha contra ele. E isso desmonta completamente o plano. O narcisista depende da versão dele contra a dela. Quando ela se cala com dignidade, ele perde o roteiro da vítima. E sem vítima, o espetáculo enfraquece. Ela poderia contar tudo, teria material suficiente para destruir reputações. Mas escolhe maturidade, não por medo, por inteligência. Ela entende que entrar em disputa pública alimenta o ciclo do narcisismo. Então, quando perguntam, ela responde com neutralidade. Não deu certo. Sem detalhes inflamados, sem dramatização. O narcisista, que esperava ser atacado para justificar contra-ataque, encontra silêncio elegante, e isso o deixa desconcertado. O narcisismo funciona muito na base da triangulação. Ele quer apoio externo, quer plateia, quer aliados. Quando ela não fala mal, ele perde combustível social. Ele tenta provocar reação, talvez espalhe insinuações, mas ela não responde, não rebate em rede social, não entra em disputa de versões. Isso cria algo poderoso, contraste. Enquanto ele fala demais, ela mantém postura. E postura constante tem mais força que qualquer discurso agressivo. Há uma sabedoria silenciosa nisso. Quando ela não fala mal, ela protege a própria energia. Não revive dor desnecessária, não alimenta mágoa em conversas repetidas. O narcisista percebe que não conseguiu arrastá-la para o campo dele. E isso dói, porque o narcisismo precisa de conflito para sobreviver. Quando não há confronto, não há palco. E quando não há palco, o protagonista perde relevância. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então presta atenção nisso agora.
Existe uma coleção completa que organiza tudo isso que você viveu com um narcisista e mostra, passo a passo, como sair desse ciclo de narcisismo sem ficar preso emocionalmente. É um livro virtual, você recebe direto no celular e no e-mail, na mesma hora, e pode ler com calma, no seu ritmo, sozinho ou sozinha. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se esse conteúdo já está te ajudando, se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua clareza e sua liberdade emocional. Tipo 5. A mulher que se torna indiferente. Indiferença verdadeira não é frieza teatral, é ausência emocional real. E isso, para o narcisista, é devastador. Raiva ainda é vínculo, discussão ainda é conexão. Até o ódio mantém um fio invisível entre os dois. Mas a indiferença corta esse fio sem aviso. O narcisismo sabe lidar com conflito, sabe provocar, sabe incendiar uma conversa até virar caos. O que ele não sabe é como reacender alguém que simplesmente deixou de se importar. Quando ela chega nesse ponto, algo estrutural se rompe. Ele percebe que perdeu acesso emocional. E perder acesso é perder controle. O narcisista testa como sempre testou. Envia uma mensagem casual, comenta uma lembrança antiga, tenta provocar ciúmes com indiretas bem calculadas. Antes ela reagiria, perguntaria, investigaria, confrontaria cada detalhe. Agora ela lê e continua o dia. Às vezes responde com neutralidade, outras nem responde. Não há tensão, não há cobrança, não há energia investida. Para o narcisismo, isso é um golpe silencioso, porque significa perda de influência real. Ele sente que suas tentativas não atravessam mais, e isso desestabiliza o ego. Na prática, essa mulher constrói essa indiferença com disciplina. Ela para de imaginar o que ele está fazendo, para de criar diálogos mentais intermináveis. Se percebe pensando nele, muda o foco de propósito. Vai treinar, trabalha, estuda, conversa com pessoas que elevam. Indiferença não nasce do nada. Ela é treinada como músculo. Ela entende que alimentar pensamentos é alimentar o narcisismo dentro da própria mente. Então, escolhe interromper o ciclo, e essa escolha repetida transforma o estado emocional dela. O narcisista nota a ausência do impacto. Não há mais drama, não há mais disputa, não há mais emoção intensa para explorar. Ele entra numa sala vazia, onde antes havia aplausos. O narcisismo depende de ser centro, de gerar reação, de sentir influência. Quando a mulher se torna indiferente de verdade, ele deixa de ser relevante na narrativa dela. E deixar de ser relevante é algo que um narcisista raramente sabe suportar sem sentir o próprio ego estremecer por dentro. Tipo 6. A mulher que reconstrói sua autoestima. O narcisista até tenta reabrir a porta quando percebe que perdeu espaço. O narcisismo adora ciclos inacabados, porque ciclos permitem retorno. Mas essa mulher faz algo que muda a equação. Ela reconstrói a própria autoestima com consciência. Não é só aparência, não é só postura externa. É decisão interna. Ela entende onde se anulou, onde aceitou menos do que merecia, onde tolerou comportamentos típicos de um narcisista. E, ao enxergar isso, começa a se reorganizar por dentro. Essa reorganização elimina a brecha, que antes permitia recaídas. Ela começa a rever padrões. Pergunta a si mesma por que aceitava desculpas vazias, por que normalizava desrespeito. Em vez de buscar respostas nele, busca respostas nela. Lê, aprende sobre narcisismo, conversa com pessoas mais maduras, talvez até faça terapia. Não para provar nada ao narcisista, mas para se fortalecer. Essa mulher entende que autoestima não é discurso motivacional. É prática diária. É dizer não quando precisa. É sair de conversas que diminuem. É parar de justificar o injustificável. Na prática, isso se traduz em atitudes claras. Se o narcisista reaparece com promessas vagas, ela não se deslumbra. Se ele tenta usar nostalgia como ponte, ela analisa o histórico real, não a memória idealizada. Ela lembra dos fatos, não só das fases boas. Essa clareza impede romantização. O narcisismo perde espaço quando a autoestima cresce, porque a autoestima sólida não aceita manipulação emocional. E sem manipulação, o ciclo não se sustenta. O narcisista percebe que não há mais brecha emocional.
Antes, bastava um pedido de desculpas estratégico para reiniciar tudo. Agora, ele encontra limites internos firmes. O narcisismo depende de fragilidade disfarçada de amor. Quando a mulher se reconstrói, ela não volta para o ciclo antigo. E isso é definitivo, porque o que realmente impede o retorno não é a distância física, é a autoestima fortalecida que decide não aceitar menos do que merece. Tipo 7. A mulher que coloca limites claros. O narcisista odeia limites simples e firmes. O narcisismo prefere explicações longas, discussões intermináveis, brechas emocionais onde ele possa infiltrar culpa e dúvida. Mas essa mulher muda a dinâmica. Ela não faz discursos extensos, não tenta convencer, não entra em debate infinito. Ela diz o que é aceitável e o que não é, sem grito, sem drama, sem espetáculo, apenas clareza. E clareza direta é algo que o narcisista não consegue manipular com facilidade. Antes, ela explicava demais, justificava sentimentos, detalhava razões, buscava entendimento mútuo. Agora, ela simplifica. Se algo a desrespeita, ela encerra. Se uma conversa começa a virar manipulação típica do narcisismo, ela interrompe. Não há necessidade de vencer discussão. Há necessidade de preservar dignidade. O narcisista tenta provocar para alongar o conflito, porque conflito é terreno fértil para controle. Mas limites curtos fecham a porta antes que o jogo comece. Na prática, isso pode ser tão simples quanto uma frase objetiva. Eu não aceito isso. Ou, se continuar assim, eu me retiro. E mais importante, ela cumpre o que diz. Não ameaça em vão. Não recua depois. O narcisismo testa coerência. Ele empurra para ver até onde vai. Quando percebe que o limite é real, não performático, sente impacto, porque limite claro elimina ambiguidade. E o narcisista se alimenta justamente da ambiguidade emocional. O que poucos entendem é que limite não é agressividade, é autorrespeito organizado. Essa mulher não precisa elevar o tom para ser firme. A postura dela fala. O silêncio após o limite fala. O afastamento coerente fala ainda mais. O narcisista percebe que perdeu a capacidade de dobrar decisões, e quando o narcisismo encontra alguém que não negocia princípios básicos, ele sente algo raro, impotência diante de uma convicção tranquila. Tipo 8. A mulher que não precisa dele para ser feliz. Essa é a mais difícil de engolir para um narcisista, porque o narcisismo sempre vendeu a ideia de que ele era essencial, insubstituível, o centro da estabilidade emocional dela. Mas quando essa mulher descobre que pode ser feliz sem ele, algo profundo desmorona. Ela não precisa provar nada, não precisa exibir felicidade forçada. Ela simplesmente vive, sorri com leveza, faz planos, constrói rotinas próprias. E essa autonomia silenciosa desmonta a fantasia de controle que o narcisista alimentava. Antes, ele se via como a fonte da alegria, da validação, do brilho nos olhos dela. Agora, ele percebe que o brilho não dependia dele. Isso mexe com o ego de forma direta. O narcisismo se sustenta na crença de indispensabilidade. Quando ela demonstra, com naturalidade, que a vida continua, e continua bem, ele sente a perda simbólica do poder. Não é só sobre relacionamento, é sobre influência. E influência perdida pesa mais do que saudade. Na prática, essa mulher reorganiza a própria felicidade. Ela cria projetos, fortalece amizades, descobre hobbies que ficaram esquecidos, viaja sozinha se quiser, sai para jantar, sem precisar de companhia para se sentir completa. Ela aprende a gostar da própria presença. O narcisista observa isso e tenta interpretar como provocação. Mas não é. É autonomia real. E autonomia real não depende de plateia. O narcisismo, acostumado a ser referência emocional, se vê substituído por autossuficiência. O mais impactante é que ela não age para ferir, ela age para viver. E isso torna tudo ainda mais difícil para ele, porque não há ataque para rebater, não há acusação para desviar. Há apenas constatação. Ela não precisa mais dele para ser feliz. Para um narcisista, isso é quase incompreensível, porque o narcisismo ensina dependência como ferramenta de poder. Quando essa ferramenta falha, resta a percepção incômoda
de que o controle sempre foi uma ilusão. Se isso tocou em você de verdade, escreve aqui embaixo uma frase simples. Isso fez sentido para mim. Ou então, eu precisava ouvir isso. Quando você comenta, você não está só interagindo. Você está assumindo para si mesmo que enxergou o jogo do narcisismo e que não quer mais viver dentro dele. Você não é fraco, não é confuso, e muito menos exagerado. Você só passou tempo demais preso em um jogo emocional invisível, cheio de manipulação, silêncio estratégico e inversão de culpa típica de um narcisista. Isso cansa, isso machuca, isso deixa marcas. Mas deixa eu te dizer algo importante. Existe uma explicação clara para tudo o que você sentiu, e quando há clareza, há libertação. Por isso, o próximo passo não é opcional. Você precisa organizar essa experiência dentro de você. Precisa entender como o narcisismo funciona, como ele prende, como ele testa, como ele volta. E é exatamente para isso que existe a coleção completa. Não é apenas um material isolado, é um conjunto organizado, pensado para te tirar da confusão e te colocar em posição de força emocional. Cada parte complementa a outra, como se fosse a continuação natural desse vídeo. E é simples, sem complicação. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e no seu e-mail, na mesma hora. Não precisa esperar entrega física. Não precisa sair de casa. Você pode ler com calma, no seu ritmo, no horário que quiser. Está tudo explicado de forma clara, acessível, para que qualquer pessoa consiga entender e aplicar. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. É direto, sem mistério. Se você quer parar de ser manipulado pelo narcisista e começar a reconstruir sua própria força, esse é o momento. E aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui é um espaço de clareza, estratégia e reconstrução emocional. Você não está sozinho, nem sozinha nessa caminhada. E quanto mais você entende o narcisismo, menos ele tem poder sobre você. Até o próximo vídeo.